Tema 11. Homossexualidade e identidade. Como amar sem corromper os princípios de Deus. Introdução clara como a verdade das Escrituras Sagradas. Vivemos em tempos de liberdade de expressão, diversidade e busca por identidade. Muitas pessoas sinceras têm dúvidas como: a Bíblia condena a homossexualidade ou apenas o abuso? É possível amar sem aprovar? Como lidar com alguém próximo que vive assim? Neste tema, o objetivo não é acusar, mas esclarecer com amor e verdade, assim como faríamos com qualquer outro comportamento contrário à vontade de Deus, seja o adultério, a idolatria, o roubo ou a mentira. Fundamentos bíblicos. A palavra de Deus é clara quanto aos princípios morais que refletem sua santidade. Isso inclui orientações sobre a sexualidade humana. Deus criou o sexo como algo belo dentro dos limites do casamento heterossexual. Gênesis 2:24. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Essa foi a estrutura que Jesus confirmou. Mateus 19:4-5. Não lestes que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? O que a Bíblia diz sobre a prática homossexual? 1 Coríntios 6:9-11, NVI. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens que têm relações com outros homens, herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, havia ex-homossexuais entre os cristãos do primeiro século. O foco está na prática contínua e não em sentimentos ou tentações que todos enfrentam. Como mostrar amor verdadeiro? Amar não significa aprovar tudo. Deus ama todos os pecadores, inclusive os que têm desejos homossexuais, mas não aprova o pecado de ninguém, seja qual for. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Como cristãos, somos chamados a oferecer apoio espiritual sem humilhação, ouvir com empatia sem relativizar a verdade, apontar o caminho da transformação como Jesus fazia. João 8:11. Eu também não a condeno, vá e não peque mais. Perguntas frequentes. Mas a pessoa nasceu assim. A Bíblia não discute genética, mas deixa claro que todos nascemos com inclinações pecaminosas, alguns para o orgulho, outros para a imoralidade. O que importa é como reagimos a essas inclinações. Tiago 1:14-15. Cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. 2. E se a pessoa não conseguir mudar seus sentimentos? Deus não exige mudança de sentimentos, mas de conduta. Mesmo que uma pessoa continue lutando com tentações, se ela se esforça para obedecer a Deus, ela está no caminho certo. Salmo 119:9. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? 3. Deus odeia os homossexuais ou qualquer um que esteja fora do seu objetivo inicial para homem e mulher? Não, Deus ama todas as pessoas, mas Ele chama todas à mudança. O orgulhoso, o violento, o imoral, o mentiroso e sim, o homossexual praticante também. Ezequiel 18:23. Será que me agrada a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que ele se afaste dos seus caminhos e viva. Princípios fundamentais. Todos enfrentamos desejos contrários à vontade de Deus. O amor verdadeiro adverte, orienta e ajuda a vencer o pecado. A sexualidade deve refletir o plano original de Deus, um homem e uma mulher no casamento. O arrependimento genuíno leva à transformação pela graça e força de Deus. Conclusão profunda. Falar sobre homossexualidade não é uma mensagem de ódio, e sim de esperança. Deus não despreza ninguém. Pelo contrário, Ele quer restaurar todos nós, inclusive quem luta nessa área. O mesmo Jesus que acolheu a pecadora com ternura e verdade, continua dizendo: vá e não peque mais. João 8:11. O objetivo não é envergonhar, mas resgatar. E toda pessoa disposta a seguir os caminhos de Deus, com sinceridade e esforço, pode contar com perdão, apoio e transformação. Próximo tema. Tema 12.
O esfriamento do amor. O que Jesus quis dizer sobre os últimos dias? Vivemos em tempos difíceis, mas será que estamos perto do fim? Como o amor pode resistir ao ódio? Compartilhe este tema com quem valoriza o equilíbrio entre verdade e compaixão. Abra a Voz das Escrituras, L7F.